ide missionários, ides evangelistas, ide para todo aquele que nele crê. Aleluia. E às vezes a gente passa por versículos como esse e considera algo simples. Mas isso saltou ao meu coração. Rapaz, o último conselho de Jesus foi isso daqui. Se resumiu tudo o que ele fez. Ele disse, agora é assim. Vão lá e façam. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ler mais algo aqui. Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, ou seja, um dever, uma obrigação de executar. Aleluia. A gente vai sair daqui hoje mais avivado. Tenho certeza que você vai sair no meio da rua e quem você encontrar, irmão, você vai falar de Cristo. Eu gosto eu particularmente gosto muito desse dia, de verdade mesmo, porque é onde a gente celebrando tudo isso que a gente viu no vídeo, né? Eu sei que tem visitantes aqui, né? E o ministério, ele escolhe esse mês de agosto, especificamente, para lembrar a gente sobre Pastor Bud e Mama Jen, que foram os fundadores desse ministério, né? Pastor Bud já partiu para estar com o Senhor, e Mama Jen continua com a gente lá em Campina Grande, que é a nossa sede. E eles escolhem esse mês especificamente porque foi o mês que eles chegaram no Brasil. Como a história conta, que os vídeos contam, eles vieram dos Estados Unidos, vieram para o Brasil só com o entendimento de que tinha que chegar no Brasil. E obedeceram. Irmãos, é tão forte isso para mim, porque eu sou meio radical em alguns pensamentos. Eu penso que eu nem sei onde eu estaria se esse casal não tivesse vindo para cá. Onde você estaria agora se não existisse o verbo da vida? Onde você estaria agora se não existisse a igreja verbo da vida? E quando eu paro para pensar isso, me vem um temor e vem uma alegria tão grande, porque alguém acreditou no Brasil, alguém obedeceu o chamado do Senhor, obedeceu o ID, né? E hoje tem alcançado não só o Brasil, mas a palavra é todas as nações. É algo que às vezes a gente está acostumado vindo de países maiores ou mais reconhecidos, né? Não porque os Estados Unidos envia muita gente, porque é isso. Mas hoje a gente já pode ver que pessoas estão saindo do Brasil e de lugares como esse que estamos, igrejas plantadas, para florescer lá fora. Por muito tempo a gente ficava sedento. Ai, meu Deus, se esse ministro viesse para cá. Ai, meu Deus, se acontecesse isso. Hoje em dia as pessoas estão lá fora desejando o que a gente tem. Presta atenção. Um casal fez esse estrago todinho no inferno. E imagina se cada um aqui de nós resolve cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. E eu gosto de pensar que não é obrigatório ter que ir para fora. Tu já pensou se cada um aqui de nós resolve cumprir em Surubim ou na cidade que Deus designou a você, o teu propósito, a tua missão? Muitas vezes a gente sabe de maneiras de multiplicar situações, a gente corre atrás de maneira de multiplicar dinheiro, multiplicar isso, como eu posso melhorar meu orçamento, melhorar a forma como eu trabalho, o que é que eu posso melhorar? Mas dificilmente a gente está pensando como a gente pode multiplicar o reino. Como a gente pode multiplicar essas cadeiras. Como a gente pode multiplicar a expansão dessa igreja. Como a gente pode multiplicar o evangelho, a pregação da palavra. Graças a Deus pela tecnologia. Porque a gente já tem avançado e muito. Mas a gente cantou agorinha. Como vão ouvir se não tiver quem pregue? Irmão, ninguém vai querer ouvir através de uma inteligência artificial a palavra, não. As pessoas vão querer ouvir de quem vive, de quem prega, de que tem vida com Deus. Sabe, as pessoas podem até recusar uma pregação, mas uma oração é muito difícil, porque todo mundo precisa de oração para alguma coisa. Aleluia. Então, a gente tem a oportunidade o tempo inteiro na nossa vida. A gente só precisa crer e praticar. Amém? Vocês estão bem? Uma frase que um ministro... Eu anotei aqui, eu não lembro o ministro, mas eu anotei.
Legado não é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. E a gente vê isso perfeitamente na vida de Pastor Bud e Mama Jane. Eles deixaram um legado. Deixaram algo que quando eles foram embora, quando o Pastor Bud foi embora, não diminuiu ou ficou parado, mas cresceu, avançou, porque estava dentro. Porque está dentro da gente isso. Expandir, multiplicar, crescer. Eles disseram, Pastor Bud disse, a palavra que Deus nos deu é o verbo da vida, vai para todas as nações. E como a gente tem continuado isso? A gente tem avançado, as coisas têm sido melhoradas, porque o reino ele não para. Aleluia. Eu anotei algumas coisas aqui que uma professora do Rema falou, é forte, viu? Mas a gente vai chegar a um bom lugar. Verônica Nogueira, o nome dela, é professora do Rema, não, é da escola, eu não sei se ela ensina no Rema também, mas ela é professora da escola de missões. Ela diz assim, missões ou nos empurra para o outro lado do mundo, ou nos empurra para o outro lado da rua, não importa a geografia. Veja que coisa importante. Muitas vezes a gente está só aqui. Feito o Vitinho falou, eu só enviar meu dinheiro que está tudo certo. Não, irmãos. A gente vai aprender aqui que uma coisa ela não anula a outra. A gente precisa pregar esse evangelho. A gente precisa pregar as boas novas. A gente precisa falar sobre cura, sobre salvação, sobre batismo no Espírito Santo. Vamos continuar. Onde houver um coração não amante de Cristo, aí é um campo missionário em potencial. E se você está perto desse coração, você tem capacidade de alcançá-lo. Veja que forte. É um privilégio fazermos parte de uma igreja missionária e termos cultos missionários. Nós somos frutos de missões e não vamos deixar essa chama se apagar. Por isso que é importante esse dia, porque a gente já faz como igreja, mas é um dia como se fosse para dar assim, uma visibilidade maior, para a gente lembrar as nossas raízes, o nosso DNA, de onde a gente veio e o que a gente pertence e o que Deus espera de nós. Vê mais o que Verônica falou, anotei algumas coisas aqui dela, achei muito interessante. Deveria soar estranho para nós usar esse termo igreja missionária. Calma que eu vou explicar. Porque isso é óbvio. Quando tiramos o elemento missional da igreja, tornamos a igreja deficiente. Não existe igreja sem missão, irmãos, porque a nossa missão é pregar o evangelho. Então, quando fala em igreja, graças a Deus, quando fala em igreja, verbo da vida, a gente sabe, ali é uma igreja que tem missão. Ali é uma igreja onde pessoas vão para fora. Ali é a igreja que pessoas evangelizam. Ali é a igreja que pessoas acreditam na salvação, em cura, em batismo no Espírito Santo. Aleluia. Mas não é forte? Deixa eu ler mais coisas aqui. Vocês estão aprendendo algo que eu estou, viu? Vês, começamos a nos reunir aqui só para consumir. Se a gente se reunir só aqui para consumir, não vai parar de ser algo produtivo, vai se tornar uma reunião só de pessoas. Vê que coisa. Aí a gente sobrecarrega a liderança, sobrecarrega os pastores, porque a gente acha que é só assistir o culto. A vida do cristão não se resume a isso. Quando perdemos a essência, quando o coração do perdido não é mais nossa ambição, presta atenção nisso. Quando alcançar o perdido que está em direção ao inferno, não é mais nossa prioridade, a futilidade e o vazio batem à nossa porta. E tentamos preencher isso com atividades. Tarefas e mais tarefas. Estamos sempre muito ocupados com muitas tarefas e às vezes essas tarefas pouco importam para a eternidade. Acho que eu vou acalmar mais, né? Tá meio... Deus não nos chamou para sermos tarefeiros. Ele nos chamou para darmos frutos que permaneçam. Preste atenção. A receita para isso é antiga, mas também é atual. Não perca Jesus de foco. Não perca Jesus de vista.
porque o alvo sempre foi Ele. Aleluia. Faz parte do nosso cotidiano, irmãos. Eu amo servir. Eu amo estar dentro dos bastidores, fazendo coisa na igreja. Quando não tem, para mim, eu já fico, o que é que está acontecendo? Parece que o meu dia está meio... A semana, né? Quando é corrida, é cansativo, mas é bom. Mas nada isso é mais importante do que Jesus e a missão que Ele nos deu, amado. Se a gente não for evangelizar, porque a gente diz, eu estou muito cheio de coisa e não posso evangelizar, tem algo de errado aí. É como se a gente tivesse, tudo é mais importante. E o evangelismo fica para trás. Sabe, eu estou falando sobre isso e pode dizer, Milena, mas tu está falando isso, vocês lideram jovens, eu quero ver se os jovens vai ficar indo para os evangelismos da igreja. Não, sempre, irmãos, porque tem uma característica diferente. Aí sabe o que a gente faz? A gente faz características de evangelismo jovens. Como a gente fez o ano passado, aqui, que a gente veio para o avanço, foi ano passado, não foi? Que a gente fez o avanço, a gente vai de novo, aí a gente faz um evangelismo criativo, a gente vai para as escolas, todo mês, tem evangelismo lá, e quem reúne são os jovens, mas não há desculpa para nenhuma idade e ninguém ficar sem fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Aleluia. Às vezes a gente está colocando o evangelismo como a oração. Tu já viu que alguns têm um entendimento errado de como se a oração fosse só para aquelas irmãzinhas do cocó e que usa saia grande. A gente tem melhorado, graças a Deus, em muito esse entendimento. Aí, às vezes, a gente diz assim, não, evangelismo é mais para o pessoal ali já mais velho, mais senhorzinho. Que é isso? Vergonha para a gente pensar assim, né? Porque eles são um exemplo para nossas vidas. Mas que hoje a gente sai daqui com entendimento e, na verdade, que a gente queira fazer Jesus conhecido todos os dias, em todos os lugares, seja o que for, irmãos. Tem oportunidade para a gente fazer Jesus ser conhecido. Não há desculpa. Não é num púlpito e a gente vai ver que Jesus, o lugar onde Ele menos pregou na Bíblia, foi em púlpitos. É só você ler sua Bíblia. O lugar onde Ele menos pregou. Onde Jesus mais pregou, na rua, em casas e em cidades. E você, o pastor não me vê, porque vem gente de fora, mas a gente não prega. Vem não sei o quê, mas não. Irmãos, Jesus não estava atrás de púlpito e para aparecer, não. Ele aparecia porque ele estava cumprindo o que Deus mandou ele fazer. A unção acompanhava ele. Irmãos, onde você for, a unção, ela é contigo. Aleluia. Talvez as maiores experiências e coisas que eu já vi, não foram dentro de ambientes de igreja, mas sim fora. Sabe por quê? Porque é onde o povo está com as guardas abaixadas e precisando. Às vezes a gente está dentro da igreja muito cheio, e quando na verdade a gente está mais vazio às vezes do que pessoas aí fora. Aleluia. Lá fora o povo parece, posso orar por você? Eu tenho uma palavra para você. O povo nunca nem foi numa igreja, mas na hora faz assim, amém, amém, amém. Eu digo, eita, é quase um crente já. Olha, vem só, eu queria falar algo para você, veio no meu coração isso. Deus começa a chorar. E às vezes a gente aqui, esse sapato de Milena aí, essa roupa, esse negócio, tá, mas essa coisa, esse vídeo, esse negócio tá meio... Por quê? Porque a gente está perdendo Jesus de foco. Mas eu creio que está repreendido isso e a nossa rota sendo mudada para a gente começar a ser fogo e poder onde que a gente estiver. Irmão, se você vem para esse ambiente com o desejo de sair daqui transformado, não tem nada que vai tirar sua atenção ou atrapalhar isso. Porque você começa a receber desde o louvor. Eu estava ali, é Jair, né? Jair é empolgado demais, gente. Pelo amor de Deus, é maravilhoso estar perto de pessoas assim. Ele estava ali, ele estava vibrando porque o louvor estava uma bênção. E eu pensando ali, a alegria dele lá atrás estava me contagiando aqui. Por quê? Porque tinha uma pessoa que estava pegando junto com um departamento da igreja, que é o louvor. Se isso para você não é avivamento, você está com um pensamento pequeno demais. Porque o avivamento começa em situações como essa. Aleluia. Igreja é para isso. Um celebrar com o outro, é um chegar ali e tu dizer, irmão, vai lá e arrebenta.
Sabe, tu vai o quê? Dirigir o culto, não é só dirigir o culto, não. Vai lá e dirige, taca fogo. Sabe, chega da gente estar em ambiente de igreja e considerando as coisas comuns, porque com Deus nada é comum. Aleluia. Né? Eu sei que às vezes tem o seu jeito de ser mais tímido, mais isso, mas a Bíblia declara que tem espírito de ousadia, irmãos. Por que você não fala? Pai, eu tenho uma timidez, tem algo querendo me travar, mas é hoje que eu vou impor as mãos, é hoje que eu vou falar. Irmão, só está tu e a pessoa ali. No mínimo, se tu errar, falar alguma besteira, vamos crer que tu nunca mais vai ver a pessoa, mas a semente vai ficar ali. Se tu não fizer lá fora, tu acha que tu vai fazer aqui ou quando tu for viajar em missão? Não vai, tu acha que tu não faz aqui, aí meu chamado é para a Argentina. Chegar lá na Argentina, tu vai falar o quê? Se tu não treinou aqui. Sabe, Deus, você nasce num ambiente, mas você é treinado para ir para outro lugar. Você não vai de qualquer jeito. Aleluia. Eita glória. Vamos continuar aqui. Esse é outro exemplo, viu, de Verônica. Você percebe demais a vida dela. É uma bênção. Depois procura na internet. Eu achei maravilhoso, porque ela usou um exemplo de futebol, né? Eu achei tão interessante isso. Ela disse assim, eu estava assistindo futebol e eu reparei que tem os 45 minutos, né? O primeiro tempo, certo? E depois tem o tempo do intervalo, que é o quê? 15, 20 minutos, depende aí, né? E depois volta para mais 45 minutos ou um pouquinho mais dos acréscimos, né? Dependendo dos acréscimos. Eu disse, sim, onde é que ela vai chegar aí com o evangelismo? Eu quero só ver. Mas eu achei tão importante isso. Ela botou assim, ó. Sabe o que é para mim o intervalo? O intervalo é como se fosse... Eu achei tão importante isso. É como se fosse o rema. Presta atenção que a gente vai chegar no lugar. É como se fosse o rema, como se fosse a escola de ministros, como se fosse culto de casais, coisas que a gente faz extra para avivar coisas, para falar situações específicas. Ela disse, mas os jogadores quando saem para o intervalo, eles têm um tempo de descanso, de alinhamento. Ela disse, mas ninguém usa o intervalo e quer ficar lá no intervalo. As pessoas querem voltar para o campo. É como se você treina a sua vida inteira para ir ao campo. Aí por que eu estou falando isso? Porque o ambiente de igreja, esses cultos que os pastores fazem, é bênção, irmãos. Mas o nosso treinamento é para ir lá para fora. A gente vem aqui, se abastece, recebe instruções como essa para o quê? Para ir para o campo, para colocar lá fora. Para os 45 minutos e mais os acréscimos, e quanto tempo o Senhor direcionar. Veja que coisa importante. Às vezes a gente está satisfeito de estar, vem para o culto, recebe a palavra, tchau pastor, benção pastor, amo sua vida, e vai embora e vive a semana como se nada tivesse acontecido. Nem coloca em prática o que ouviu no culto. É forte. Alguém quer ser missionário aqui ainda? Quer, porque agora vai ficar fervoroso. Mas eu achei tão importante isso. Aí ela botou aqui, ó, esse não é o objetivo principal da igreja. A gente é treinado para ir ao campo. O alvo do jogador é o campo, não o intervalo. Esse intervalo é uma bênção. Nos enchemos do Espírito, da palavra, mas precisamos voltar ao campo. Somos treinados para voltar. Ou seja, não faça do intervalo o seu objetivo. Não somos uma igreja movida a tarefas, a coisas. Não somos uma máquina de fazer eventos. Graças a Deus por tudo isso. É como um quartel-general, somos treinados para ir ao campo. Esse ambiente, tudo que é gerado aqui é uma bênção, irmãos. Mas tem pessoas que querem viver disso. Feito o pastor Humberto disse, tem gente que quer viver de conferência em conferência, de conferência em conferência. Mas a base sólida, as instruções, a prática, o treinamento acontece em casa. Eita, o Espírito Santo fluindo aqui. Jogador, ele vai para fora para jogar, né? Mas ele treina onde? Em casa. Você quer ir para fora? Tem um país no seu coração? Comece treinando aqui.
Vocês tiveram aí uma experiência com Davi e Stephanie. Quer ir para fora, Papua Nova Guiné. Vai para onde? Pastor Humberto, vai para onde, menino? Surubim, está precisando. Vai para lá. Varrer chão, atender, aprender sobre gestão de culto, ajudar na questão da mídia. Fizeram de tudo aqui, de tudo. E cadê Papua Nova Guiné? Vai chegar. Mas estão em outra missão, aprendendo mais coisa, mais coisa. Por quê? Aprendendo em casa para ir para fora. O jogador vai lá, joga, mas volta para quê? Para treinar. Ganhando ou perdendo, treinando. Aleluia. A partir do momento que saímos da igreja, que passamos por essas portas, entramos em um campo missionário. Você não tem que esperar o seu país, irmão, chegar até você. Passou daqui, já tem gente necessitada. E aqui tem gente necessitada também. Porque às vezes tem um que está passando por um problema que você já superou. Tem um que está passando por um problema que você já superou. E acha que é o fim do mundo, que é o pior crente. Aí você vai, não, irmão, já passei por isso, vamos embora que lá na frente tem coisa boa. Missão cumprida. Aleluia. A unção, lembra que eu falei sobre isso? A unção não está sobre o local, mas a unção ela acompanha você. Ela não está presa num local. A unção, não, eu não posso ir lá fora porque é só no culto que eu prego, que eu vou. Não, irmãos. A unção está em você. Onde você sair, se você for nascido de novo, cheio do Espírito, onde você sair, como Jesus falou, os milagres vão acompanhar. Cura vai acompanhar. Poder vai acompanhar. Você só precisa crer. A gente vai aprender mais sobre isso. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas, enviou para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E em João 14, 12 diz, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quem está falando isso aqui é Jesus. Ele está dizendo, se você crê em mim, você vai fazer obras maiores. Aleluia. Eu acho tão importante isso, porque toda vez que eu estou lendo a Bíblia, que eu sei que é uma passagem, Jesus falando, eu presto mais atenção, irmãos. Estou desconsiderando Paulo e ninguém mais, não. Mas Jesus falando, eu digo, meu Deus, Jesus falando. Vou perguntar de novo, se a gente considerasse esse versículo como verdade, é pesado isso. A gente estaria impondo as mãos para morto ressuscitar. Aleluia. A gente não estaria preso ainda em, eu não sei pregar, eu não sei falar sobre salvação. Irmão, abre tua Bíblia e manda a pessoa ler o versículo. Olha, aqui, irmão, abre aqui. Romanos diz assim, ó, aquele que crê com o coração e confessa com a boca. Pronto. É isso aqui, tu entendeu? Entendi. Pronto, você quer confessar Jesus, pronto, a pessoa faz o trabalho por tu. Mas você precisa estar lá, porque Ele precisa de você. Aleluia. É forte ouvir isso e é forte para mim também, porque eu falo para você, eu estou recebendo, irmãos. Se a gente cresce nesse versículo, as coisas não estavam como estão. Tinha muita gente já convertida de verdade. Porque se você for nos hospitais e você impor as mãos, tirar aquelas pessoas daquele leito, ninguém vai duvidar de Cristo. Mas a unção está em você, não neles. Você que precisa ir. Mateus 4,19 diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Por que você ainda está com medo de pregar? Tem a palavra para isso. Aleluia. Ah, mas é porque eu não sei, eu vejo o pastor é tão desenrolado, aquele irmão tem a unção para evangelizar. Não é, irmãos. Não é. A mesma unção está sobre todos e em todos. Aleluia. Quando você abrir a boca, a unção vai junto. Eu lembro uma vez, a gente foi evangelizar numa das favelas mais barra pesada, lá em Boa Viagem. Entrapulso o nome, eu acho. Entrapulso o nome. Perto de um shopping, o Shopping Recife lá, mas uma favela bem pesada. E aí a gente cheio de jovem, tudo empolgado.
nem sabia que tinha isso, né? Que é um absurdo você pensar que você precisa pedir permissão para entrar numa favela. Assim, não é a polícia que você pede permissão, né? Enfim. Mas a gente não sabia tudo já, a gente foi entrando. A gente foi entrando. E o pessoal, e a gente com os batuques, muita gente veio ver o que era e recebendo, e a gente pregando, os jovens tudo cheio de ímpeto e pregando. Em determinado momento, começaram a falar assim, ó, é melhor vocês saírem porque tem uma casa ali de uma religião afrodescendente que está ali, se vocês chegarem ali pode ter problema, que não sei o quê, e não vai. E aí eu disse, não, mas qual é o problema? Assim, é alguém que manda na favela e não quer que... Não, é só que o cara está ameaçando já, pegar vocês e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí eu disse, é só isso? Aí o cara olhou para mim e disse, moça, você não está entendendo? Eu disse, não, moça, quem não está entendendo é o senhor. A gente pode ir lá, ele disse, olha, por sua conta e risco. Eu disse, pois pronto, bora lá. Quando chegou lá, ele estava... A grade estava trancada e esse rapaz estava endemoniado. Ele vinha e falava não sei o quê. Aí a gente fazia, vem cá, a gente só quer falar com você. Aí ele vinha, mas não conseguia chegar até o portão. Aí voltava. Vocês não saíram, não sei o que, não sei o que lá. Aí a gente não vai sair, a gente quer falar com o senhor, vem aqui. Aí ele tentava vir e você percebia que era uma barreira mesmo, que impedia ele de passar. Aí a gente se juntou e começou a declarar, pai, essa barreira caindo no nome de Jesus, esse rapaz vai chegar, vai ser alcançado, vai ser isso. Quando a gente estava orando, ele passou. Irmãos, porque ele veio, ele estava acostumado com impedindo, né? Quando a gente orou que aquilo foi destravado, ele chegou no portão, parecia que tinha... Parecia, né? Eu creio, a unção mesmo, puxando ele assim, ó. Quando ele chegou, ele travou no portão, graças a Deus ele não bateu o rosto. Mas ele travou, que a gente se assustou. Aí, pum, no portão, a gente... Aí, pegou pela mão dele, está repreendido em nome de Jesus. Daqui a pouco, uma paz naquele lugar. Ele retomando a consciência, a gente pegou, orou por ele, ele se salvou. Um bocado de jovens dentro de um ambiente. Outra vez, a gente, no mesmo ambiente, a gente não foi na favela, foi numa praça que é ali próximo. A gente chegou na praça, aí foi batucando, foi orando, foi conversando, só os jovens. Quando chegou nessa praça, quando eu vi um grupinho assim de jovens se reunindo e estavam uma coisa meio estranha, né? Aí a gente já viu, os mais velhos chegou, quando a gente chegou, o que foi que aconteceu aí? Aí era um pessoal que vende aquelas coisas, mandala, aquele negocinho de, sabe o que é, né? Mandala, aqueles brincos de tecido, umas coisinhas assim. E o pessoal estava tentando falar com eles recepcionaram, mas ficaram indagando, implicando. Não, mas que esse Deus, por que isso? Mas por que isso não existe? Por que não sei o que lá? E os jovens, né, com um pouquinho de ímpeto, tentando falar. Aí, quando a gente chegou, a gente disse, o que foi? O que é que está acontecendo aí? Disse, não, porque a gente está tentando falar, não sei o que, a gente calado. E ele fazia assim, pegou uma das mandalas assim, fez, não, eu aceito você falar comigo, se você pegar aqui, falando para os jovens, pega aqui, porque não sei o que, o jovem, não precisa disso, por que eu preciso disso? Eu estou pregando daqui, e eu, calada, né, e esperando também, porque às vezes você vai na meninice e você pode ter algum problema, porque você precisa estar em fé para agir em situações assim. E eu calada com aquilo, eu dizendo, vai Espírito Santo, manda alguém botar a mão nesse negócio aí que eu quero ver, o senhor não vai provar que é o senhor aqui, vai provar. E ele assim, ó, debochando, irmãos. Teve uma hora que eu disse assim, irmãos, tu já fosse crente, né? Aí ele olhou para mim, aí a esposa dele cutucou ele, eu disse, agora eu estou entendendo. É por isso que tu entende tanta coisa para confrontar, né? Eu estou sabendo. Eu disse, faz o seguinte, coloca aqui na minha mão. Aí ele fez assim, ó. Não. Aí eu disse, agora você vai colocar. Porque eu disse, agora já entrei, agora estamos juntos. Aí a moça fez assim, não bota não. Os jovens assim, ó, com um olhão, igual você está olhando para mim agora. E assim, parou, coloque, agora você vai colocar. A unção já estava e eu já estava quase 2 milímetros. Pegando a mão dele, eu boto. Aí ele fez assim, ó. Quando ele botou, que todo mundo ficou assim, ó. Não aconteceu nada. Eu disse, era para acontecer o quê? Eu disse, agora você vai aceitar Jesus. Menino, mover na praça os jovens. Glória a Deus, que não sei o quê. Ele quebrantou no chão. A esposa dele. Sabe? Jovens, irmãos, crendo na loucura que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que vai fazer, irmãos. Milena, tu estava com medo? Estava com medo de torar. Foi. E depois o diabo ficava dizendo para mim, não aconteceu lá, mas vai que aconteça aí. Tu não
de hoje tu não passa. Eu disse, vai te embora, menino. Na hora, porque eu amassei assim, eu fui desfazendo, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Mas você vai crer agora isso que eu estou falando aqui. Mas, irmão, estou vivo, estou contando aqui a história para você. Mas esses ambientes, esse tipo de situação, vai acontecer lá fora. Porque eu não creio que uma pessoa pode acontecer, porque o diabo é astuto. Mas uma pessoa entrar aqui com uma mandala para ter tempo de estar falando contigo. Se tu não vai, irmão, mas lá fora vai acontecer e a gente está preparado para isso. Estou falando de Jó, meu Deus, faz uns 10 anos atrás. E a gente estava lá naqueles ambientes. Os jovens ficaram. O pastor, acho que foi uns 5 meses falando disso. Uns 5 meses. E falava se gabando. Foi engraçado, eles faziam. Chegou lá o cara cheio de goga. Aí chegou Milena lá, quando a Milena disse, bote a mão aqui, bote o negócio aqui. Ficava falando. Mas Deus sendo glorificado. Porque algo estava ali para ser destravado, para ser liberto. A gente não tem que olhar para as pessoas com raiva, porque não é sobre elas. Elas não têm o entendimento. Mas nós temos o entendimento do que está por trás daquilo. Então, a gente que tem que chegar lá e ser a boca de Deus mesmo, ser uma intervenção para a vida daquele povo que está precisando. Então, é feito, eu falei, isso foi com a gente. Mas quantos aqui hoje já têm testemunhos ou podem testemunhar se começar a cumprir aquilo que Deus mandou você fazer? Outra vez, eu sempre conto essa história, porque é muito real, você vai influenciando outras pessoas junto. A gente estava num ambiente assim na igreja, na época eu secretária lá da igreja ainda, 2018. Aí ficava muito jovem na hora do almoço, na época trabalhava muito jovem lá na igreja. Na hora do almoço todo mundo almoçava junto, conversava e ficava compartilhando e um instigando o outro. E aí o que o pastor fazia, né? O pastor Humberto na hora da oração dizia assim, um crente que não tem algo para compartilhar, um milagre para não compartilhar, precisa rever se é crente mesmo. Porque todo dia ou ele tem que ter uma palavra ou ele tem que ter alguma coisa acontecendo. Porque a Bíblia fala que todos os dias Jesus curava e pregava e acontecia alguma coisa. E aquilo fica na mente da gente. E aí a gente ficava conversando, aí teve um dia que a gente disse, amanhã a gente vai tirar o nosso horário do almoço e a gente vai para a rua. A gente vai para a rua e a gente vai ministrar no povo. Tá certo, pronto, vamos. Aí foi um bocado de jovem doidinho, andando pelas ruas ali de Casa Amarela. Quando chegou ali próximo, tem um restaurante, próximo àqueles bancos ali, Santander. Quem conhece ali a região sabe mais ou menos. A gente chegou por ali, aí a gente passou numa padaria que a gente comprava muita coisa lá para a igreja para comer, tipo suco, algumas coisas a gente fazia pedido, aí a gente já conhecia mais ou menos o pessoal. E a gente entrou na padaria e todo mundo já com aquela cara profética, procurando situações. Só que na hora que eu entrei na padaria, o Espírito Santo falou para mim, tem alguém doente aqui. Aí a gente estava tão debaixo do ímpeto, e cada um vai ter seu jeito, você não tem que ser igual a mim, porque nem é isso que Deus quer. Mas eu entrei e disse, bora, Deus falou para mim que tem alguém doente aqui. E todo mundo olhou para a minha cara e ficou assim, se tem alguém doente aqui, não adianta mentir. Se não falar, porque está mentindo e eu não vou aceitar. Quer ir para casa, quer morrer, vai morrer desse jeito. O pessoal olhando para a minha cara assim, aí o pessoal meu, aí quase que o cara inventou a doença para dizer, não, irmã. Aí lá vem um cara lá de trás, porque o amigo dele foi chamar ele. Aí disse, tem uma moça aí que está dizendo que tem alguém doente, vai lá fora. Quando eu cheguei lá, eu disse, e aí? Ele disse, não, irmão, eu estou aqui pela fé, não era nem para eu estar aqui, meu filho está muito doente em casa, eu e minha esposa, a gente não sabe mais o que fazer. Aí eu fiquei pensando, Deus manda um bocado de doido vir para cá, e não é nem para abençoar a pessoa, é para abençoar uma outra pessoa que está em casa doente. Aí eu disse, irmão, tu crê em coincidência ou tu crê que a gente é cheio do Espírito, guiado pelo Espírito? Eu ia lá saber, nem que tu estava doente quanto mais teu filho. Eu disse, não, irmão, eu creio. Eu disse, pronto, quando tu chegar em casa, teu filho já vai estar resolvido esse problema. Você que é creio, pronto, ora agora, ligue lá para sua esposa e manda notícia. Pronto, depois a notícia chegou que estava tudo bem, que estava tudo resolvido. Né? Outro ambiente, a gente estava uma vez numa festa. E eu gosto de falar sempre, isso era uma festa de crente, né? Não tinha bebida, era uma festa cristã. Mas a gente estava lá se divertindo, comendo, brincando, não estava nem pensando, e é lícito isso, até porque Jesus ia para as festas. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa, num casamento, né? E não tem nada a ver com isso, crente tem que estar nesses ambientes mesmo. Eu estava lá, de boa. Aí uma amiga minha chegou e falou assim, Milena, tem 2 pessoas lá dentro precisando de oração. E eu senti que é tu que vai orar. Eu digo, tu viu o problema e sentiu que eu que vou orar. Vai orar. Aí eu disse, tá bom, né? É isso que eu digo, irmão. A pessoa renegar uma oração. Eu estava comendo, talei a comida. Aí eu disse, era um caminho bem breve assim. Eu disse, pai, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não estava nem pensando, para não fugir da minha boca, palavras aqui. Eu tinha, acho que,
segundo ano do Rema só. Quando eu entrei na sala, a gente estava no ambiente de fora, quando eu entrei na sala, meu Deus, o clima era de morte, assim. E eu pensei que era uma oração, uma dor de cabeça, um negócio assim, né? Quando eu entrei na sala, era o povo com cara de morte, porque estavam os dois lá e a família, né? Pensa na pressão. Aí agora eu pensei, agora eu entendi porque ela não quis orar, ela mandou para mim. E aí eu olhei aquela cena, eu pensei na hora, Senhor, se não for o Senhor, nem conta comigo, eu vou sair de fininho aqui. Aí quando vê, um já estava em estado quase terminal, porque um rim já tinha parado, tipo, já estava avançado. E a outra menina, um dos rins estava parando. Irmãos, eu olhei aquela situação, eu disse, não, eu não acredito em coincidência. Peguei a mão dos dois, aí calhou que eu orei mais especificamente pelo pior, que era o senhor que já estava com um rim, já estava tomado, ele ia começar um processo de hemodiálise para tentar resolver, mas os médicos já estavam meio que desacreditados. E aí, ele colocou as mãos assim, quando eu peguei na mão dele, cheio de caroço já, de coisa, aí eu peguei naquilo e orei. Pai, no nome de Jesus, eu acredito. E orei, disse, o teu nome tem poder, vai ser revertido. Eu sei que os médicos estudaram para isso, mas a gente crê. E declarei, pronto. Fui embora, fui meia. Aí eu pensei aquilo que eu falei para você. Eu disse, bom, eu não sei quem é esse rapaz. Esse rapaz não era um senhor mesmo. Eu disse, provavelmente se não acontecer, nunca mais eu vou vê-lo na vida. E está tudo certo. Passou. Um dia eu estou no trabalho, o dono da casa trabalhava comigo. Aí ele disse, Milena, foi tu que orou, porque essa minha amiga chamou e só estava eu, ela e outra pessoa na sala e a família daquele pessoal, né? Aí ele disse, foi tu que estava em casa e orou pelo um senhor lá que estava com problema no rim, tudinho lá na minha casa. Foi tu, porque ninguém viu. Aí eu, toda desconfiada, eu disse, eu não sei se eu digo que fui eu ou não. Aí, mas eu falei assim, foi, Pedrinho, fui eu. Aí ele disse, rapaz, pois tu não sabe. Eu disse, o que foi? Eu pensei que ele ia dizer assim, não, o irmão morreu. Aí ele disse assim, aquele senhor encontrou painho na rua, e dois senhores, né, e eles são meio brutão, eu sei quem é os dois. O pai dele todo bruto, assim, o pai dele não era cristão também, desse meu amigo. Disse, rapaz, ele encontrou painho na rua, deu um abraço em painho e disse, rapaz, eu preciso encontrar aquela menina, mas se eu não encontrar, diga para ela que eu estou sarado e curado, que a oração dela reverteu todo o quadro. Não vai, meu rins voltou a funcionar, eu não vou precisar. Eu fiz 2 sessões de hemodiálise, mas já saí da sessão de hemodiálise. Comecei a chorar, porque eu entendi desde cedo que não era sobre mim, mas era a unção que está sobre para fazer aquilo que a Bíblia diz que está sobre. Eu só acreditei e continuo acreditando até hoje, irmãos. Não vou parar de acreditar no que a Bíblia fala e vou agir conforme a Bíblia diz para agir. Então o ID é sobre isso. Tem pessoas aí fora que precisam da salvação, mas tem pessoas que precisam de milagres, prodígios, maravilhas, de curas acontecendo para poder crer na palavra. Precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Aleluia. Eu anotei algo aqui, ó. Após ter a experiência de conhecer Jesus, todo crente tem a obrigação de fazer ele conhecido. Você conheceu ele, você passa a ter uma obrigação de fazer ele conhecido. Eu gosto lá de Campina Grande, né, a frase dos jovens, que é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Isso deveria ser a nossa declaração de fé todo dia. Pai, eu acordei, obrigada, porque eu conheço Jesus e tenho a obrigação de fazer ele conhecido. Amém? Eu gosto dessa historinha aqui, que eu sempre anoto, que eu ouvi em algum livro de cura, não lembro, preciso anotar melhor para passar as instruções para vocês, mas estava num livro de cura, eu achei bem interessante. Havia uma empresa de sapatos que mandou um vendedor de sapatos para um país na África. E esse vendedor voltou dizendo que não foi possível fazer o trabalho, porque lá ninguém usava sapatos. É uma verdade, né? Quem já foi ou quem conhece, alguém que já foi ou vê, é costume. Eles não usam sapatos porque muitos não têm condições e às vezes é uma cultura mesmo não usar sapato. Então ele voltou e aí o chefe mandou outro vendedor enviou outro vendedor para vender sapato. E aí o vendedor, quando chegou lá, ele pensou, todos aqui precisam de sapato. Eu tenho uma excelente oportunidade. Se eles não usam, é melhor para mim, porque agora eles vão passar a usar. Aí eu notei algo sobre isso.
A diferença está na forma como olhamos as coisas, pessoas e situações. Jesus tinha um olhar missionário. Tudo ele via da ótica divina. Talvez você olhe para uma pessoa que já é cheia de posse, cheia de dinheiro e acha que ela tem tudo. Mas Jesus vai olhar e vai dizer assim, ela não tem o principal, que sou eu habitando nela. Aleluia. A receita de Jesus para a visão missionária era andar de olhos erguidos para ver os caminhos de Deus, que são mais altos do que os nossos. Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Jesus tinha olhos cheios de amor, com um olhar profundo que percebia a necessidade das pessoas. E ele tinha uma vontade e um discernimento de ganhar elas, irmãos. Sabe, você precisa entrar no ambiente e discernir. Porque o que mais a gente tem presenciado e nesses ambientes, eu feito mesmo da escola que a gente vai. Irmãos, a gente vai na escola e vocês sabem que existem algumas regras. Hoje em dia está muito mais complicado isso, muito mais visto, né? Muito mais, o povo gosta de atrapalhar. Então a gente chega falando sim sobre Jesus, mas antes fala uma palestra sobre bullying, sobre outras situações que aquela idade precisa. Irmãos, e às vezes a gente só pergunta assim, eu posso dar só um abraço? E os jovens mais tranquilos, deixa abraçar, irmão, já é suficiente. Um abraço. Os jovens começam a chorar, a se consagrar, se derrama na presença do Senhor. E às vezes a gente não quer dar uma palavra, um bom dia, um sorriso. Sabe, às vezes você vai sorrir para alguém, alguém vai estar tão estressado que vai olhar para você de cara feia. Aí você pensa, é mal educado. Não, pensa assim, aquela pessoa deve estar com muito problema. E até fala para ela, irmãos, eu não sei qual problema você está passando, mas vai melhorar, Deus vai resolver. Jesus é a resposta. Sabe, às vezes a gente quer algo fantástico, mas o fantástico já está na palavra de Deus. O melhor já é a palavra de Deus. Amém? Eu anotei algumas coisas aqui. Como Jesus fazia missões. Jesus percorria. O verbo grego dessa palavra percorria está no imperfeito. Isso quer dizer que o Cristo fazia era corriqueiro. Então não espera um dia na escala da igreja, porque a igreja não só tem isso para fazer, tem várias outras coisas para evangelizar, irmãos. É corriqueiro, faça da sua vida isso como uma rotina. Rapaz, eu não preguei para alguém hoje. Rapaz, eu não falei sobre Jesus para alguém hoje. Eu não orei por alguém hoje. Eu não falei sobre cura para alguém hoje. Corriqueiro. Jesus fazia todos os dias. A Bíblia é mentirosa? Não. Se está lá que era todos os dias, todos os dias. Se somos imitadores dele, temos que praticar isso todos os dias. Amém? Todas as cidades. A segunda coisa que vemos nas passagens, está lá em Mateus 4:23, Marcos 1:39 e Lucas 4:44. O louvor pode vindo? Depois você confere em casa. Então, nessas passagens, fala muito que Jesus ia em cada cidade. Ele não fazia o serviço pela metade. Ele não ia numa cidade, ficava conformado que já foi naquela cidade e pensava assim, agora eu só vou em outro lugar daqui a 3 anos. Não, não era assim. E eu anotei algo interessante aqui pra gente. Algum missionário daqui, se eu estiver falando errado, você me corrija, viu? Mas algum missionário aqui já foi em algumas cidades como Alto da Amizade? Não? Deixa o louvor subir para você prestar atenção aqui. Alguém já foi em algum bairro, alguma cidade chamada Bela Vista? Centro? Não tem não esses lugares aqui, não? O Google errou, foi? Chã do Marinheiro, é isso? Vila de Jacó, Coqueiro. Alguém já foi por lá pregar a palavra? Amém? Vamos além aqui. Vocês gostam, né? Anotei. Eu não sei se é chamado cidades ou povoados aqui perto. Não sei, para não errar. Vertente do Lério, é isso? Alguém já foi lá? Casinhas. Salgadinho. João Alfredo, Bom Jardim, Limoeiro, Frei Miguelinho, é isso? Riacho das Almas,
Cumaru. Alguém já foi lá? Começou a diminuir, né? Sabe o que é isso? Jesus esperando você aí nessa cidade. Aleluia. Aleluia. Talvez tem muitos outros bairros. Não ia dar para eu falar isso aqui. Você ia ficar sem paciência. E tem muitas outras cidades. Mas talvez você nem lembrava que ela existiu. Ou que ela existe. Não tem problema. Sabe por que a missão serve? Para vir alguém de 119 quilômetros de distância de você. Para lembrar você da sua missão, do porquê você está aqui. Irmãos, você pode ir para fora e a gente crê nisso mesmo. Invadindo as nações. E pensou? Alguém saindo do Surubim para invadir a Europa. Tu veio de onde? Surubim. Eu sei o orgulho que pastor Júnior diz e toda vez eu esqueço. É Lagoa de Vaca? Eu sei o orgulho. É de vaca, Lagoa de Vaca, né? Da vaca. Eu sei o orgulho e como a gente chora e como ele chora lá quando ele fala. Irmãos, o matuto saiu de Lagoa da Vaca. Ele fala assim, tá? Não tô, pelo amor de Deus, não tô xingando você não. Até porque a gente é matuto mesmo, que a gente é do Nordeste, tá tudo certo. O povo que acha isso ruim, eu amo. Ele diz, o matuto saiu de Lagoa da Vaca. Aí ele começa a dizer os lugares que ele já foi. A lágrima dele cai e a nossa cai. Mas tem um orgulho disso. Mas começa por essas cidades aqui, começa por esses bairros. Porque ele fala lá de seu vavá, né? Dadá. Ele fala dele, que ele pegava, colocava num carrinho velho, levava ele para a igreja. Ou seja, alguém da cidade investindo em pessoas que depois foram para fora. E pastor Júnior só foi para Recife, para o Brasil, mas já foi para fora mesmo, para outros países. Mas alguém daqui, tão perto de você. E não é só sobre ele, mas é sobre você com Cristo. Onde é que você vai chegar? O que é que você quer fazer? Aleluia. Sabe quando eu estava... A gente conversou muito com o pastor esses dias, com o pastor Yadri, né? E eu sabia que se fosse para falar, eu ia falar, o Espírito Santo ia me lembrar, até anotei aqui, mas estava esperando para saber. Eu anotei também uma cidade aqui. Santa Maria do Cambucá, é? Foi de onde o senhor veio? Onde morava, né? Que eu sei que... Mas precisou alguém sair de lá para chegar aqui em Surubim. E com toda ousadia. Quando eu estava orando hoje à tarde, e depois que conversei com o senhor ali, o Espírito Santo falou para mim, vai chegar a hora que alguém vai sair daqui para abençoar lá o que você deixou, o que você sente saudade, a terra onde vocês conviveram, né, e cresceram. Chegou a hora dessas cidades aqui serem impactadas por essa obra aqui. Não é à toa que essa obra é missionária, irmãos. Não é à toa que fazemos parte do ministério regado de missões. Você vai para fora sim, a gente quer isso também. Sabe, mas eu via mesmo, pastor, prepara a equipe, prepara pessoas. Desprende mesmo. Já vai começar a chegar pessoas que o Senhor vai saber o tempo exato que elas vão passar. Porque quando elas chegarem na sua frente, Deus vai dizer, essa é para aquela cidade. Aí o Senhor vai treinando, mas já vai mantendo aquela distância saudável, porque o pastor sofre, viu, quando alguém sai. Mas vai ter essa consciência. Eu via como se fosse uma igreja que supervisiona outras igrejas aqui próximo. Isso ficou muito claro no meu coração. E eu falo com ousadia isso. Depois vocês me cobram. Mas julgam o que eu estou falando. Não me julga, pelo amor de Deus. Mas aí é muito bonito essas coisas, né? Mas eu estou indo para Recife. A responsabilidade agora está sobre cada um de vocês. Não é possível que nenhuma dessas cidades está no coração de vocês? Nenhuma dessas? Que eu não citei todas. Aleluia. Aleluia. Pode ficar de pé. Aleluia.
foi falado muito aqui, há outras formas de fazer missão, né? E eu gosto quando a gente fala que você pode ir indo, orando e contribuindo. Lá em Filipenses, deixa eu só abrir aqui. Espera aí que minha Bíblia coisou aqui. Filipenses 4:18. Abriu aí? Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. A gente já falou sobre isso, né? Mas veja como é importante. Você ora, você vai, mas você também oferta, né? Ou seja, tem pessoas lá fora, mas também tem essa igreja em situações precisando da sua oração, de você, da sua contribuição. Sabe quando levanta-se algo sobre isso? Eu gosto quando o pastor Humberto fala que quem vai pagar as coisas da igreja, ele diz assim mesmo de púlpito, então ele dá liberdade para eu dizer. Não é a caninha 51, não é a pitu, não é a cerveja aí, não. É a minha e a sua oferta, é o seu dízimo que sustenta essa casa. Sempre quando eu olho sobre oferta, eu vejo muito isso acontecendo fora da igreja, infelizmente. Mas acontece alguma tragédia, aconteceu alguma coisa. Aí se levanta logo uma pessoa e faz uma vaquinha, né? Já viu sobre isso? Faz uma vaquinha e diz, a gente precisa de, sei lá, 20 mil, sei quantos mil, né? Irmãos, em uma hora resolve. Por quê? Porque todo mundo pega junto. Vem gente do Paraná, de Recife, de Petrolina, de não sei onde. Todo mundo vai e resolve rapidinho. E aquelas ofertas não precisa ser grande coisa, muita coisa. Eu acho isso maravilhoso. Como a tecnologia ela vem nesse sentido. E às vezes a gente está dentro da igreja com um problema ou colocando problema em situações assim. Já pensou assim, anunciou aqui 90 missionários, preste atenção. Se cada mês, um exemplo, uma igreja, a oferta da vida diz, esse mês a oferta vai ser para construir a igreja lá não sei aonde, e todo mundo ofertar, todo mundo. Né? A gente pegar aí 3 milhões de pessoas e ofertar aí R$10. Aí vocês fazem o cálculo aí para me ajudar. Quanto é que isso daria? 30 milhões? Alguém faz aí para eu não errar e você dizer, pai, a ministra burra. 30 milhões? Pronto. 30 milhões. Em um mês a gente conseguiria levantar. Deus está envolvido com isso ou não está? A igreja ela não prospera mais porque falta fé e entendimento para isso. E muitas vezes a gente está tão preocupado com a gente. É como o Vitinho falou de uma forma tão sábia. Eles estão fazendo a parte mais difícil. E às vezes a gente tem a parte mais fácil, mas não faz. Arruma problema. Não porque o pastor vai roubar, porque vai isso. Irmão, está repreendido. Porque a Bíblia deixa bem claro o que é isso. Eu acho lindo, acho ótimo falar sobre isso mesmo na igreja, porque está repreendido todo o espírito de pirangueiro, de coisa. Porque a gente quando junta, quando a gente faz coisas junto, quando a gente ora junto, quando a gente oferta junto, quando a gente crê junto, quando a gente vai junto, a gente transforma a vida de pessoas. Uma vez os jovens lá na igreja se reuniram e tinha uma dos nossos assim, viajou para os Estados Unidos, estava passando problema. Irmão, a oferta tinha que ser muito maior porque era em dólar. E foram os jovens que resolveu. Cada um aqui, se der R$10 por mês, a gente levanta tanto e a gente consegue fazer essa pessoa concluir essa etapa desse curso. Irmãos, resolveu.
A gente não levou para o pastor. A gente não ficou sentado pensando assim, a obrigação é do pastor. A pessoa é daqui. Não, irmãos, a gente foi lá e assumiu o problema e disse, ei, Deus manda ofertar, está pronto e está resolvido. Que o seu mesmo ímpeto para ir, para orar, sabe? Seja também para ofertar. Não só lá fora, mas aqui dentro também, porque aqui é uma obra missionária, irmãos. E quando eu falo aqui dentro, é na igreja. O dízimo é para mantimento e ofertas é para resolver coisas que precisam ser resolvidas. Aleluia. E é com o seu dinheiro mesmo. Irmãos, toda vez fica lá o envelope da igreja. Aniversário da igreja. Tem lá os valores da igreja Zona Norte. Tem lá os valores. Tem lá os valores. Né? Eu lembro que para sair dos 300, para ir aumentando, era uma força que eu fazia. Né? Na época eu ainda era solteira. Ai, meu Deus do céu, mas vai, aí vai. É esses dias. Eu não vou dizer o valor, porque não lhe interessa, vamos dizer assim. É com a gente e Deus. Tava lá o valor e eu olhei, eu disse, eita, ano passado foi esse. Aí na hora eu pensei, eita, esse ano é um pouquinho maior. Mas na hora veio uma alegria e uma certeza de só pensar assim, rapaz, eu vou contribuir para algo maior. E não tem mais um peso. O valor que era pequeno não é mais peso para o maior. E para o maior, e para o maior. Porque Deus fez prosperar durante tantos anos, tantas coisas acontecendo. Mas a alegria de estar honrando a visão, de estar ofertando, de estar contribuindo para o Recife. Né? Na igreja lá tem projeto de ONG, começando pequeninos agora, crianças da comunidade sendo alcançadas. Irmãos, eu tenho o maior prazer e orgulho, eu bato no peito mesmo para dizer assim, foi o meu dinheiro e do meu marido que está resolvendo situações daquela igreja. Aleluia. Aleluia. Eu vou terminar com isso. Missões não se faz ou indo, ou orando, ou contribuindo. Mas se faz com indo, orando e também contribuindo. Não é um ou outro. Claro que tem as suas necessidades, tem a sua situação, mas não é isso que a gente está falando. Quando você orar, você ora por missões, você vai, o que tiver aqui agora, vai lá nos jovens pregar nas escolas, vai com eles, ninguém vai impedir, se puder, vai. Vai nos outros ambientes, vai, irmão, ninguém está te impedindo. E quando levar um ambiente de oferta, oferta. Isso aqui é para você, né? É para sua casa. Estou falando isso aqui como exemplo. E graças a Deus que isso está mudando, pelo menos na Igreja Verbo da Vida, mudou já faz muito tempo. Mas é perceptível isso. Antigamente a gente achava que missionário tinha que sofrer. Missionário bom é missionário que sofre, aleluia. Que não tem roupa para vestir, que não tem trabalho, que não tem não sei o quê. Aleluia, glória a Deus. Não, irmãos. Tem a perseguição, tem as coisas que se passam no campo missionário. Mas se você faz um planejamento, se você procura uma liderança, se você faz com ordem e decência, você vai enfrentar outros problemas, mas não um problema financeiro. Isso não vai ser um impedimento para você chegar naquele lugar. Sabe por quê? Porque não é impedimento para droga chegar naquele lugar, para cachaça chegar naquele lugar. Por que vai ser impedimento para um homem e uma mulher de Deus chegar aí fora? Aleluia. Aleluia. Deixa eu só concluir aqui. Cristo vivia na missão em todos os lugares e todos os dias, ensinando, proclamando e operando milagres no poder de Deus. Que sejamos nós imitadores de Cristo. Amém? Amo vocês. Deus abençoe.